Olá, cursistas, tudo bem? Eu sou o professor Charles Ribeiro Pinheiro, conteudista do módulo 1 do curso de Literatura Cearense, junto com a professora Lília Martins. Vamos falar um pouco agora que, para estudar a literatura cearense, é preciso que conheçamos um pouco a sua história. E para conhecer a história de maneira crítica da literatura cearense, é preciso a gente ter conhecimento de alguns conceitos de historiografia literária. E uma importante contribuição é do professor Antônio Cândido com sua obra A Formação da Literatura Brasileira, de 1959, em que ele vai nos explicar que o seu conceito de literatura é entender ela como um sistema literário, ou seja, conjunto formado por escritores, obras literárias e leitores. E enfatizo aqui o papel da leitura, do leitor como algo fundamental para a continuidade literária e a sua própria existência. Por quê? Antônio Cândido entende a literatura como um fenômeno humano, ou seja, ele é cultural. A literatura é observada na sua perspectiva estética, comunicacional e social. Então, portanto, é preciso que os textos literários circulem numa comunidade. Antônio Cândido vai distinguir a literatura como sistema das manifestações literárias, que é uma categoria que ele trouxe de José Veríssimo, na sua obra História da Literatura Brasileira, de 1916. Então, a manifestação literária seriam alguns casos isolados de escritores, autores, jornais literários, que não formam uma continuidade literária, não formam uma outra geração de escritores. Diferente do sistema literário, que sim, há essa continuidade, que é um conceito-chave do Antônio Cândido. Então, trazendo essa discussão para a literatura cearense, nós lemos no módulo que Os Oiteiros foi a primeira manifestação literária, primeiro registro histórico e material da literatura no estado do Ceará no começo do século XIX. Então, os oiteiros eram reuniões palacianas que ocorriam no palácio do governador Sampaio. Eram reuniões aristocráticas em que alguns escritores, alguns homens letrados, teciam e elaboravam peças literárias, poemas em homenagem ao governador. Mas percebemos que não há uma preocupação em formar um público leitor. Eram poucas pessoas que tinham acesso à leitura, à educação, que escreviam seus poemas, seus textos literários, para entreter aquele público aristocrático. Então não havia essa preocupação de formar um público leitor. E percebemos que a literatura está muito atrelada com a educação, com a leitura. Porque se entendemos a literatura numa concepção mais moderna, entendendo ela como um objeto escrito, textual, a literatura no objeto livro, um livro de poemas, um romance, uma novela, então ela está fundamentalmente atrelada com essa circulação dessa cadeia do livro e da leitura. Escritores, escolas, editoras, jornais, pontos de venda. Então, Antônio Cândido, quando vai tecer a sua discussão acerca da literatura brasileira, entende já a literatura nesse contexto civilizacional. Então, trazendo essa discussão novamente para a história da literatura cearense, que não podemos dissociar da própria história do Ceará, e da história também de Fortaleza e de outras cidades, percebemos que vai haver um desenvolvimento material e urbano na cidade de Fortaleza a partir de meados da década de 1860 e 1870, que está associado com a exportação de algodão para a Europa. Então, esse desenvolvimento material vai acarretar também no desenvolvimento intelectual e cultural da província. Então, já a partir da década de 1850, teremos as primeiras escolas aqui em Fortaleza. Seria, no caso, o Liceu e depois o Ateneu. E estudaram nessas escolas alguns dos futuros escritores que iam aparecer na década de 1870, 1880, como Rocha Lima, Capistrano de Abreu, Rodolfo Teófilo, Tomás Pompeu. Então, nessas escolas, principalmente no Ateneu, haviam grupos de estudo e círculos de leitura desses alunos. E esses alunos, ao crescerem e depois se tornarem bacharéis e atuarem intelectualmente em Fortaleza, vão trazer esse hábito da leitura crítica, da formação desses círculos de leitura para as
agremiações literárias e para os jornais e para as reuniões que eles vão desenvolver posteriormente. Então, a partir dessa explicação, entendemos que o Ceará não era um estado isolado do país e nem do mundo. Havia aqui uma circulação de livros e jornais que fomentavam a leitura dos futuros escritores desse estado. Então, após esse papo, eu dou um salve a vocês e desejo bons estudos, da literatura cearense nesse curso que está formidável. Até lá!